Você que tem a paciência de escutar nossas conversas nas apresentações diárias do programa 9 Minutos, sabe que a gente dá muita ênfase aqui às questões de comportamento, às questões da espiritualidade, às questões da saúde, em suma, assuntos que de uma certa maneira possa ter algum interesse para você ou que possa gerar valor para a sua vida. Hoje nós estamos tratando especificamente de um assunto que mescla comportamento, posição perante a vida, com orientação espiritual. E para isso eu vou conversar com o nosso entrevistado, o nosso convidado, que é o diretor da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, o professor Edmar Tiengo, com quem eu passo a conversar agora. Edmar, a gente convidou você aqui porque a gente fez a consulta na entidade e hoje nós estamos colocando as coisas do padrão contemporâneo, na visão contemporânea de muitos assuntos, um deles é o homossexualismo. Como é que é a visão do homossexualismo para a Federação Espírita? Porque o espírita é um termo específico do kardecismo, né? Exatamente. Específico do kardecismo. Exatamente. Como é que é na visão espírita a questão do homossexualismo? Bom, a doutrina espírita, ela tem uma visão muito tranquila a respeito das questões ligadas à homossexualidade, à sexualidade do indivíduo de uma forma geral. Da mesma forma que a gente trata das relações heterossexuais, tratamos também das relações homossexuais. O princípio é o mesmo. O que diferencia o indivíduo heterossexual do indivíduo homossexual é a vontade, é a direção do seu desejo, que no caso do homossexual, o seu desejo é voltado para uma pessoa do mesmo sexo. Isto posto, a energia que está por trás desse desejo é a mesma em todos os indivíduos. Assim sendo, a preocupação da Federação Espírita, dos espíritas de uma forma geral, a doutrina espírita, ela se preocupa não com quem o indivíduo se relaciona, mas como que esse indivíduo se relaciona com o outro. A questão do equilíbrio das relações. Esta é que é, de fato, a nossa pauta de discussão. A relação entre as pessoas, a qualidade dessa relação, não é a identidade especificamente? Não é a identidade, é a qualidade dessa relação. Uma relação que deveria acontecer num pé de igualdade e não com diferenças, onde há um dominador e um dominado, um que manda e o outro que obedece, um que é o ativo dessa relação no sentido de ser quem impõe e o outro que é o passivo, que é aquele que obedece. Um opressor e um oprimido. Um opressor e um oprimido. Agora, à luz da doutrina espírita, a doutrina espírita tem alguma explicação para o homossexualismo? Então, a ciência, teoricamente, tem, a partir de Freud, né? Começou a se falar em Édipo, o Édipo não realizado, aquela questão da afirmação da identidade masculina. Isso na ciência, mas eu não sei. Então, a doutrina, ela caminha passo a passo com a ciência. À medida que a ciência, ela progride, ela avança, a doutrina, ela avança com a ciência. Ela é uma doutrina progressiva. Ela é progressista, ela não fica no passado ela onde incorpora os conhecimentos ela novos. Incorpora os conhecimentos. Esse é um princípio da doutrina. Então, à medida que a ciência avança e ela diz que o homossexual ele não é mais tido como um doente mental, a doutrina também avança nesse sentido. Tanto que, para nós espíritas, não há um tratamento do homossexual. Você não trata esse indivíduo para que ele possa recuperar a sua normalidade. Antigamente, as doutrinas, de uma forma geral, a ciência, a medicina, ela tratava o indivíduo para recuperá-lo, para que ele pudesse voltar a ser normal, visto que ele era tido como um doente mental. Hoje isso já não é mais visto dessa maneira. Então a doutrina também não vê dessa maneira. Ela vê como um indivíduo normal. Ele reencarna num corpo de homem ou num corpo de mulher, de acordo com as atividades que ele vai assumir aqui na Terra. Agora, se esse seu desejo sexual é direcionado para uma pessoa do sexo oposto ou do sexo diferente, isso é um detalhe da vida desse indivíduo. Não nos compete analisar o que ele deve fazer com isso, mas como que ele vai trabalhar essa questão.
Isso é o que realmente nos compete. Agora, há algum componente kármico nisso? Nessa, a gente não pode falar escolha, porque não é uma escolha. Não né, é uma Edmar? escolha. Não é uma escolha. Isso. Então, para falar do componente, a questão do indivíduo, né, homossexual é uma condição. Não é uma opção, não é uma escolha, não é resultado de uma educação. É a condição que ele reencarna. Você acha que o espírito já traz isso com ele? Ele já traz isso. Claro que existem fatores físicos que vão interferir e evidentemente, isso interfere, porque a genética está aí para nos explicar tudo, né? Dessas questões, desses componentes que vão interferir na vida do indivíduo, nas questões físicas do indivíduo. Mas existe um componente espiritual que, quando você reencarna, você faz opções. Você pode fazer opções se a sua reencarnação ela foi uma reencarnação que foi estudada, que foi trabalhada e não foi imposta. Então, se você tem condições, você pode fazer escolhas nesse sentido. Agora, isto não significa que é um problema kármico e que ele veio para vencer essa questão. Até porque não teria uma justificativa para você reencarnar numa condição, né, e você fazer todo o possível para vivenciar algo que está indo completamente contra a sua vontade, os seus desejos. Nós reencarnamos para nos tornar homens melhores, homens de bem. Isso não vai interferir em absolutamente nada, no sentido de que eu possa ser ou não ser um homem de bem no futuro. O que interfere para que eu possa ser um homem de bem são as minhas relações com as pessoas, a amizade que eu tenho, o tratamento que eu dou para as pessoas. É isso que vai interferir, e não o fato das minhas relações. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o diretor da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, Edmar Tiengo. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o diretor da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, Edmar Tiengo. Edmar, com base no que você falou antes, no que diz respeito à identidade sexual, digamos, da pessoa, ou seja, o direcionamento da libido, do desejo, ele pode estar dirigido para um mesmo sexo ou para o sexo oposto, é isso. Exato. Isso, em tese, significa também que a pessoa que deseja uma pessoa do mesmo sexo, ela tem essa identidade marcada, ela só deseja pessoas do mesmo sexo, ou ela pode alternativamente transitar pelos dois sexos, o desejo dela também pode fluir. Então, segundo os estudiosos, todos nós temos os dois componentes. O que acontece é que no indivíduo heterossexual o que prevalece é o seu desejo pela pessoa do sexo oposto. Muito bem. Agora, existem os indivíduos que são homossexuais e os indivíduos que são bissexuais. Os bissexuais são aqueles que sentem atração ou sentem vontade de se relacionar com pessoas de ambos os sexos. Estes são os que mais sofrem, porque eles vão ter que fazer, nesse caso, uma opção. Ele vai escolher alguém para se relacionar durante a sua vida. E aí, ao fazer uma opção por alguém do sexo oposto ou por alguém do mesmo sexo, ele está abrindo mão dos outros desejos que ele tem. Porque o indivíduo não vai se relacionar com N pessoas, porque isso seria ser promíscuo. Isso seria um problema. A promiscuidade seria um problema. Mas pode aparecer, sim, o componente, num determinado momento da sua vida, o seu desejo ser maior por uma pessoa de determinado sexo, e depois, num outro momento, esse desejo estar mais direcionado para o sexo oposto, por exemplo. Principalmente no indivíduo que é bissexual. Como é que a gente compreende a questão do homossexualismo através da história, quer através do julgamento moral que o reprimiu, quer através do dado comportamental que o instituiu praticamente como prática, né? Os povos mais ferozes da Grécia, os espartanos, eram homossexuais. Alexandre, o grande, era homossexual.
Sócrates, considerado talvez um dos maiores sábios que a humanidade já produziu, era homossexual. Como é que lida com essa história que a Bíblia reprime? A Bíblia é explícita na repressão ao homossexualismo. Maldito seja o homem que deitar com outro homem como se fosse mulher. Não é isso? Tem lá no livro, lá. Como é que lida com isso? Pois é, mas a própria Bíblia tem lá a história de Jonathan com Davi, com o rei Davi. Né? Beijam, se deitam. E se deitam. E lembra que Jonathan era filho de Saul, que era o inimigo de Davi. No entanto, os dois tinham uma relação muito íntima. O que descreve lá na Bíblia nos dá a entender... Sugere uma relação homossexual. Essa é uma delas. Mas, enfim, desde que existe o homem, existem histórias da prática homossexual. Né? Como você mesmo nos lembrou, várias personalidades da história aí que eram homossexuais. Povos em que a homossexualidade era muito natural, era vista com naturalidade e, enfim, mas a questão da homossexualidade, ela passa a ser um problema quando o rei Henrique VIII, em 1533, ele criminaliza a prática homossexual por influência da igreja. Ele criminaliza a prática homossexual. Da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Então, ao criminalizar isso na Inglaterra, outros países seguiram então, o que a Inglaterra fez, também aquele padrão. E aí, a prática homossexual passa a ser tida como um crime em diversos países e passa a ser recriminada. E a partir daí, passou a ser um problema para a sociedade. Nós, indivíduos, passamos a olhar o homossexual de uma forma diferente a partir de então, porque ele passou a ser um criminoso e não um indivíduo comum como anteriormente ele era visto. Isso foi muito ruim para a sociedade, isso é ruim para nós, porque os reflexos estão na nossa sociedade de hoje, onde a gente vê ainda tantos indivíduos intolerantes com o homossexual, sem nenhuma razão aparente, visto que esse indivíduo, o que ele tem feito contra o outro, que é intolerante com ele? Mas sempre se falou que essa agressividade exasperada sempre traiu um medo íntimo do próprio agressor da homossexualidade. Pois existem estudos, os americanos fazem estudo a esse respeito. Os americanos têm feito estudos com o homofóbico, para poder entender essa agressividade. E existe um dos estudos feito por uma universidade americana que aponta que um dos motivos pelo qual ele agride o homossexual é para esconder a sua própria vontade, o seu próprio desejo. É a maneira que ele tem para reprimir o seu desejo. Exorcizar, né? E isso é ruim, porque você não encara de frente as suas questões, portanto, você não as resolve. Nós só vamos resolver as nossas questões quando nós as encararmos de frente. E isso a doutrina também nos ajuda muito, porque ela nos acolhe o tempo todo e ela nos ajuda a encarar de frente as nossas questões, para que a gente possa resolvê-las ou nos resolver enquanto indivíduos, nos aceitar e, a partir daí, caminhar, evoluir, progredir. Mas houve um momento entre essa... Porque havia culturas antigas que eram extremamente intolerantes. Nós temos aqui na América a cultura incaica. Os incas eram absolutamente intolerantes. Na verdade, havia naquele momento também, a cultura da época reflete o conhecimento da época. Exato. Né? Então, o que seria um comportamento fora do padrão seria considerado uma anomalia, uma coisa assim. Mas mais tarde, depois já, o homossexualismo há um momento em que ele é interpretado como uma doença. Além dos equívocos de entendê-lo como uma escolha, o cara tem opção sexual, e eu pessoalmente nunca acreditei nisso, que fosse opção sexual, isso é identidade sexual. Mas houve um momento que o homossexualismo foi tratado como doença. Então, foi tratado como doença, tanto que o termo homossexualismo, esse sufixo ismo, em medicina, indica a patologia. E a partir do momento que a medicina ela tira a homossexualidade do rol das doenças, então você cria o termo homossexualidade para substituir o homossexualismo. Então, é claro que
como a medicina tratava o indivíduo como doente, as pessoas achavam que aquele indivíduo não era normal. Então, a doença, todo mundo tem medo de alguém que é doente, por quê? Porque aquela doença ela pode contagiar, não se conhece direito que doença é essa. Acreditava-se, por exemplo, que o indivíduo que vivesse no mesmo grupo onde vive um homossexual, ele poderia tornar-se homossexual. Então, eles tinham medo de se relacionar com homossexuais, né? E hoje em dia, você tem crianças que são adotadas por casais homossexuais e são heterossexuais. Isso não tem nenhum problema. O fato do indivíduo ser homossexual, que isso vai interferir na sexualidade do outro. Até porque, se assim o fosse, filhos de casais héteros jamais seriam homossexuais. Agradeço muito, Edmar, a sua disposição de ficar para oferecer para nós esses esclarecimentos. Muito grato. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com você, em nome da Federação, e deixo aqui o nosso abraço a todos os nossos. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do diretor da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, Edmar Tiengo, professor, mestre em matemática. Até já. Sou passageiro.